Vamos dar continuidade aqui à nossa resolução de questões de processo penal. Eu me chamo Oswaldo Lobo, sou juiz de direito, professor aqui do curso Estude, é uma satisfação imensa estar aqui contigo, tá bom? Como eu sempre falo nas minhas aulas, vai dar prosseguimento no vídeo, vai aparecer a questão aí na sua tela, tá bom? Questão na tela, eu vou pedir então que você dê o pause para poder fazer essa questão sem consulta. Vídeo pausado, questão na tela, questão respondida sem consulta. Você vai dar o play e vai dar continuidade no vídeo e vai acompanhar a correção de cada uma das assertivas da questão, da letra A até a letra E. Ao final, você vai ter o gabarito e vai poder comparar sua resposta com o gabarito, tá bem? Então vamos lá, vamos para a questão aqui. É uma questão para o concurso do cargo de promotor de justiça substituto do Ministério Público de Goiás, que ocorreu em 2022 pela Fundação Getúlio Vargas, tá bem? A questão está na tela aí e pronto para dar o pause para você poder resolvê-la. Vamos lá? Pronto para dar o pause? Vai, pode pausar. Questão, vídeo pausado, questão respondida. Agora a gente vai dar prosseguimento à correção das assertivas dessa questão, tá certo? Então vamos voltar aqui para o caso. É uma questão que trata sobre prova testemunhal, tal qual lá prevê no CPP. Um detalhe interessante dessa questão aqui, a Fundação Getúlio Vargas ela vem apontando para um método de apresentação das questões. Apresenta-se uma situação hipotética, esperando então que o candidato aplique aquele entendimento, a solução mais adequada para aquele caso, tá bom? Vamos voltar aqui para a questão e vamos ver se é mais ou menos isso aí. Olha só. Em virtude de desavença familiar no interior de uma residência, um marido agrediu mediante socos e chutes sua esposa na presença de familiares, pais, irmãos, filhos e primos que lá se encontravam para a comemoração de um aniversário. Ao elaborar a denúncia, o promotor arrolou, além da vítima, as demais pessoas presentes como testemunhas. O magistrado, ao deliberar sobre a designação de audiência de instrução e julgamento, deverá. Olha só, antes disso, a gente vai fazer um apanhado geral do assunto prova testemunhal, tá bem? Então, olha só, prova testemunhal, ela é uma fonte de convencimento do magistrado. Você sabe que por meio do processo é possível, então, a reconstrução histórica dos fatos para que o direito material seja aplicado, obviamente observadas as garantias constitucionais do investigado ou do acusado. Nesse caso, veja que o processo, como reconstrução histórica dos fatos, admite a produção da prova testemunhal, que é aquela pessoa que de algum modo sabe ou tem conhecimento dos fatos narrados na peça acusatória. Conforme o caso tratado na questão, algumas pessoas familiares presenciaram o crime, tá certo? Qual foi esse crime? O que eles presenciaram? A agressão, em regra aqui, o artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Então, esses familiares, eles presenciaram o crime, sendo fontes de prova, ou seja, sendo fontes pessoais de prova, sendo as pessoas que se pode extrair elementos de prova. Essa prova ela é introduzida no processo por meio dos chamados meios de prova. A prova testemunhal é um meio de prova por meio do qual o depoimento, as declarações daquela testemunha que presenciou um fato, que teve conhecimento daquele fato, ela ingressa no processo. Ela ingressa no processo de qualquer modo? Não. A prova testemunhal ela tem um regramento próprio no Código de Processo Penal, principalmente ali a partir do 202 do Código de Processo Penal e seguintes, e ela não ingressa no processo de qualquer jeito. Ela observa algumas regras legais para tanto, tá bem? Tanto é que nós temos regramento de que toda pessoa deve colaborar com a justiça, inclusive toda pessoa pode ser testemunha. Mas, na sequência dos artigos, você verifica que há um regramento específico para determinadas situações, em específico aqui do que foi tratado na questão, tá bem? Então, prova testemunhal é uma fonte de convencimento do magistrado, que, através do processo, por meio da reconstrução histórica dos fatos, ingressa, então, no processo. A natureza jurídica da prova testemunhal, como eu falei, é um meio de prova. É um meio de prova por meio do qual a prova ela é introduzida no processo observadas as prescrições legais. Da classificação, nós temos as testemunhas direta e a testemunha indireta. A testemunha direta é aquela
que não há entre ela e o fato a ser provado, não há intermediários. A exemplo de uma testemunha ocular, aquela testemunha que presenciou o delito. Essa é a testemunha direta. Há também as chamadas testemunhas indiretas, é aquelas testemunhas chamadas por ouvir dizer. A jurisprudência, qual é o tratamento que a jurisprudência se dá para a situação das testemunhas por ouvir dizer? Aquela testemunha que não viu, não ouviu nada, mas ouviu dizer falar, ouviu falar que determinado fato aconteceu dessa ou daquela forma. A jurisprudência do STJ, ela entende que é possível a colheita das testemunhas indiretas, desde que haja um suporte probatório que confirme, que sustente o depoimento de uma testemunha indireta, tá certo? Então lembre sempre, quando for falar em testemunha indireta, é aquela testemunha do ouvir dizer, muito comum na prática lá, muito comum em audiências criminais. Vai perguntar, oi, fulano tal, me diga seu nome, aí faz a qualificação da testemunha e depois pergunta, o senhor viu, a senhora viu, ouviu alguma coisa relacionada ao fato? Aí a resposta, não raro, a resposta é a seguinte, olha, doutor, eu ouvi dizer que fulano fez isso, fez aquilo. Então essas são as testemunhas indiretas. Ao lado das testemunhas indiretas, nós temos a testemunha indireta, que é aquela que presenciou o fato, que não há intermediário entre a pessoa, a fonte de prova, e o fato a ser provado, tá bem? Testemunhas numerárias e testemunhas extranumerárias. Olha só, a depender do procedimento, a lei ela prevê uma quantidade máxima de testemunhas a serem ouvidas no procedimento. Por exemplo, aqui no 401 do Código de Processo Penal, no procedimento comum ordinário, nós temos que na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas enroladas pela acusação e 8 pela defesa. De modo que o Ministério Público, em relação a um fato a ser provado, ele não pode enrolar, por exemplo, 10 testemunhas. Essa quantidade de testemunhas ela se submete a um limite legal de 8, e essas testemunhas que se submetem a esse limite legal são chamadas de testemunhas numerárias. Do outro lado, nós temos as testemunhas extranumerárias, que são aquelas pessoas que são ouvidas em juízo, mas elas não se contabilizam naquele número para testemunha de determinado procedimento, ou seja, ela não é contabilizada para aferição do limite máximo de testemunhas do procedimento, tá bom? É interessante que testemunhas que não prestam compromisso, testemunhas referidas e aquelas que nada saibam e que possam interessar a causa, elas são consideradas testemunhas extranumerárias, porque elas não integram, elas não contam nesse número, nesse limite máximo de testemunhas. Você sabe que a testemunha que não presta compromisso são aquelas testemunhas que de algum modo têm algum vínculo, alguma relação de parentesco com o acusado. Para essas testemunhas não se presta compromisso legal do 203 do Código de Processo Penal. As testemunhas referidas são aquelas que não foram mencionadas pela acusação ou pela defesa, mas durante o depoimento de algumas testemunhas, há informação de que uma pessoa que não foi arrolada até então, ela sabe alguma coisa de relevante para o processo, e então, por requerimento ou de ofício, essa pessoa ela pode ser ouvida no processo como uma testemunha referida. E o nome vem daí, porque ela foi referida por outras testemunhas inicialmente arroladas pelas partes. E aquelas que nada saibam que possam interessar a causa, já é bem claro a própria redação, tá bem? Testemunha própria é aquela testemunha que vai falar do fato a ser provado, e a testemunha própria, instrumental ou fedatária, é aquela que vai dar conta sobre os procedimentos. Exemplo de uma testemunha fedatária é aquela testemunha que acompanhou o flagrante, tal qual lá previsto no artigo 304, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Penal. Aquelas testemunhas que vão falar sobre a regularidade dos atos processuais praticados e não precisamente do fato, do objeto da demanda, regra geral aí, uma infração criminal, tá bom? Então, feitas essas observações contra a prova testemunhal, falando que é uma fonte de convencimento do magistrado, sua natureza jurídica é de meio de prova, nós temos a classificação de testemunha direta e testemunha indireta, ou testemunha indireta, ou as testemunhas de ir ouvir dizer. Temos também a testemunha numerária, as testemunhas extranumerárias.
Lembre que, a depender do procedimento, há uma limitação legal da quantidade de testemunhas. Exemplo disso é o 401 do Código de Processo Penal, que limita o número de 8 testemunhas, tanto pela acusação quanto pela defesa, e não se contabilizam nesse número máximo de testemunhas a serem ouvidas em juízo aquelas que não prestam compromisso, as testemunhas referidas e aquelas que nada saibam que possam interessar a causa. Também há a classificação da testemunha própria e a testemunha imprópria, tá bem? Vamos para a questão e vamos analisar cada uma das assertivas, tá certo? Lembre aqui que o fato tratou de um crime praticado dentro de uma residência nesse ambiente familiar, tá bom? E aí nós temos o seguinte: o magistrado, ao deliberar sobre a designação da audiência de instrução, deverá indeferir a oitiva, pois a oitiva de depoimento de testemunha de parente do envolvido não é admitida em nosso ordenamento jurídico. Olha só, os parentes do investigado, regra geral, são chamadas as testemunhas dispensadas. As testemunhas dispensadas estão previstas no artigo 206 do Código de Processo Penal. Para essas testemunhas, chamadas testemunhas dispensadas, previstas no artigo 206 do Código de Processo Penal, o legislador já faz uma leve ressalva que fala assim: olha só, como é parente, pode ser que durante o depoimento, em virtude desse vínculo de parentesco, o depoimento da testemunha ele seja um tanto distorcido, seja na maioria das vezes para beneficiar o acusado, isso pode prejudicar a apuração dos fatos. Mas, mesmo assim, se a testemunha se prontificar a prestar o depoimento, ou ainda que ela não se prontifique, o magistrado entenda que aquele depoimento é necessário porque não há uma outra forma de conhecer aquele fato que foi mencionado na denúncia, o juiz pode determinar, então, que essa testemunha, que em regra é dispensada, ela seja ouvida em juízo. A peculiaridade é que ela não presta o compromisso legal do 203, mas, de todo modo, ela sim é ouvida. Principalmente quando nós estamos diante de crimes praticados em contextos domésticos, contextos familiares, em que a prova testemunhal, não raras vezes, é a única prova a ser possível para aquela situação, tá bem? Então vamos ver que dispõe aqui o artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias, que é justamente desse fato mencionado na questão, de um crime praticado no ambiente doméstico em que, geralmente, a prova testemunhal é a única prova ali disponível para esclarecer determinadas situações ou circunstâncias do fato. Então, veja que em um primeiro momento, se um pai, por exemplo, do acusado, ele for arrolado, ele pode se recusar a depor, mas essa recusa pode ser afastada pelo magistrado se o depoimento desse pai do acusado for imprescindível para compreender melhor as circunstâncias do fato, que é justamente o caso aqui do artigo 206. Logo, o magistrado, ao deliberar sobre a designação de audiência de instrução e julgamento, deverá indeferir a oitiva, pois a oitiva, depoimento testemunhal de parente, não é admitida. Isso aqui é falso, tá certo? Ele vai deferir porque, diante dessa circunstância de um crime praticado no ambiente doméstico, familiar, é possível sim o depoimento de um parente, ainda que ele se recuse, sobretudo com base nessa exceção feita na segunda parte do artigo 206 do Código de Processo Penal. Vamos para a letra B. Deferir a oitiva, pois o depoimento testemunhal de parente envolvido é admitido em nosso ordenamento e notadamente relevante em casos nos quais a conduta foi praticada no âmbito doméstico familiar. Veja justamente o que dispõe o artigo 206 em sua parte final, a essa exceção quando diante da recusa de algum parente. Se o parente se recusa, o magistrado ele pode afastar essa recusa e determinar a oitiva do parente? Sim, pode sim. Isso porque, se o magistrado entender que aquele depoimento é imprescindível diante das circunstâncias, como foi tratado na questão, o 206 autoriza e o magistrado pode sim deferir a oitiva da testemunha. Letra C. Indeferir a oitiva, pois a oitiva de depoimento testemunhal de parente envolvido é expressamente vedada em nosso ordenamento. Isso aqui é falso, tá certo? Isso aqui é falso. Por quê? A vedação prevista em nosso ordenamento no tocante de testemunha, sim. São as chamadas testemunhas proibidas de depor.
é diferente, esses casos é diferente das testemunhas dispensadas. Então, só para ficar mais organizado, pense aqui de um lado nós temos as testemunhas dispensadas, que regra geral está ligado a vínculos de parentesco com o acusado, e também nós temos as testemunhas proibidas de depor. Para essas testemunhas proibidas de depor, a lei lhes dá uma certa proteção diante de informações que essas testemunhas acabam tendo, seja pelo ministério, pela função, pelo ofício. Imagine a situação de um psicólogo que ouve o acusado em uma terapia, e aí o acusado vai falar de tudo relacionado à vida dele, inclusive do fato possivelmente praticado, do fato praticado e que foi narrado ali na denúncia. Se esse psicólogo que ouviu na terapia o acusado, ele for rolado como testemunha, ele deve ser ouvido ou o artigo 207 proíbe a oitiva desse psicólogo, por exemplo? Essa é uma testemunha típica, uma testemunha proibida de depor. Por quê? Porque ela soube desses fatos diante da sua função, por conta do seu trabalho de psicólogo. A mesma noção se aplica, por exemplo, a um padre. Imagine aí que um padre está ouvindo ali uma confissão e o padre é arrolado como testemunha para falar sobre aquilo que foi confessado. O artigo 207 não permite essa possibilidade, tá certo? Olha só o que dispõe o artigo 207 do Código Penal, do Código de Processo Penal. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quem quiserem dar seu depoimento. É importante você ficar atento a essa segunda parte, porque o dono do segredo, seja aquela pessoa que prestou, que falou na terapia para o psicólogo, seja aquela pessoa que confessou para o padre ali durante a confissão na igreja, elas podem desobrigar o padre, por exemplo, o psicólogo ali a falar sobre o caso. Mas o dono do segredo é ele que vai dizer se ele vai desobrigar ou não. Regra geral, o padre e o psicólogo, por exemplo, eles são proibidos de depor. A exceção a ser feita é quando o próprio dono do segredo, o acusado, ele vai lá, então, aí, permite que essas pessoas falem em juízo. Então, o artigo 207 é falso porque ele vai indeferir a oitiva, é falso, né? Pois a oitiva de depoimento testemunhal de parente do envolvido é expressamente vedado no nosso ordenamento, falso. Não é expressamente vedado, não. Não é o caso do 207. Letra D. Deferir a oitiva, pois a legislação brasileira é expressa em admitir que toda pessoa como testemunha, não fazendo vedação à qualidade ou à proximidade com os envolvidos do fato. Isso aqui, o artigo 202 fala até aqui, tá certo? O artigo 202 do CPP, mas essa parte final aqui da questão acaba tornando ela falsa. Olha o que dispõe o artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha, mas veja que há previsão das testemunhas dispensadas, geralmente os parentes, né, do artigo 206, e as testemunhas proibidas, que sabem do fato, seja pela função, pela profissão, ou pelo ofício ou pelo ministério, tá bem? Veja que essas pessoas, as testemunhas dispensadas, elas são dispensadas por quê? De onde é que vem esse nome? Elas são dispensadas justamente porque, quando ouvidas, essas testemunhas mencionadas no 206, elas não são ouvidas na qualidade, elas não prestam o compromisso legal do 203, tá certo? Olha só o que dispõe o artigo 208 do Código de Processo Penal. Não se deferirá o compromisso a que alude o 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se referem o artigo 206. Fique atento, porque esses artigos caem bastante em prova e é muito importante que você fique a leitura deles em dia, tá bom? Vamos aqui para a linha C, a letra E, a gente ultrapassou o tempo aqui, vamos acelerar. Indeferir a oitiva, pois a comprovação de conduta delituosa, nesse caso específico, pode ser feito por outros elementos, dependendo do depoimento testemunhal de expressa anuência da testemunha. Olha só, isso aqui é falso com base no 206, tá certo? Não, nesse caso aqui do 206, quando há parentes para serem ouvidos, isso não depende de expressa anuência da testemunha. O magistrado é que ele vai fazer essa análise. O magistrado vai pensar o seguinte: olha só, o crime foi praticado em um contexto em que aquela prova testemunhal ela é importante, apesar de ser parente. Então, ainda que o parente se recuse, se o juiz entender que ele tem que falar, ele vai falar, tá certo? Artigo 206 do Código de Processo Penal, segunda parte, dispõe justamente isso. Então, a letra E é falsa. Qual o gabarito da questão aqui?
É a letra B, tá bem? Então, a gente já vai encerrando aqui, a nossa aula. E eu quero saber de você qual foi a questão que você marcou. Depois diz aqui para mim, se ficar alguma dúvida, pode falar que vou ter a maior satisfação de falar contigo, tá certo? Mas é isso aí, força nos estudos, um forte abraço aí e até mais.